gente, eu estou na faculdade da minha tia e hoje eu vim gravar um vídeo com vocês. Gente, como eu não tenho nada para falar sobre o vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que aconteceu na minha escola e eu estava envolvida. Eu não sou fofoqueira, eu não fui fofoqueira, eu estava envolvida na briga. Gente, eu sou a melhor aluna da escola, educada, quieta, estudiosa, tira nota boa e pronto. Então, eu entrar numa briga é muito raro. Mas só que teve um dia que eu entrei numa briga. Meus pais até hoje não sabem disso, porque a diretora não avisou para meus pais. Graças a Deus. Pronto. Mas tinha razão de eu ter batido no menino, né? O menino bateu em mim primeiro, então, vácuo. Tá, mas vamos continuar. Bom, eu estava na sala, a professora, ela tinha passado uma tarefa, a lousa cheia de tarefa ali. Tarefa sobre palavras antônimas, sinônimos, substantivos, tudo isso que você aprende no 5º ano. Pronto isso, eu comecei a fazer a tarefa, né? Mas teve duas criaturinhas de Deus, completamente inocentes, começaram a fazer uma discussão dentro de sala de aula. Aí eu comecei a me estressar porque eles estavam gritando alto demais e o pessoal estava incentivando a briga, não sei que tipo de alunos são esses. Aí eles estavam incentivando a briga, falando assim, tá com o pau doido, tá com o pau nele, vai que é tua, tudo isso mais, né? Eu, bem calminha, passiva, fiquei calma, não me levantei pra nada, fiz a tarefa, foi só isso. Mas só que os meninos começaram a brigar alto demais e isso começou a me estressar um pouco. Comecei a parar de respirar porque eu estava estressada. Vamos continuando a fazer a tarefa. Meus amigos já estavam se estressando também, porque meus amigos também tiram nota boa. Pode ser um pouco barraqueiro, mas tiram nota boa. Os meus amigos estavam se estressando, eles estavam quase se levantando, saindo da cadeira para ir até lá e dar uma little bicuda nos meninos. Mas eu falei assim, gente, mantenha calma, a gente são os melhores alunos da escola, a gente não pode acabar com a nossa reputação com uma briga idiota. Eu falei isso, pronto, eles pararam de tentar ir lá e apartar a briga, dar uma de barraqueiros, de intrometidos, compreendentes, modernais, tá, continua. E começando isso, eu comecei a me estressar. Eu comecei a me estressar num ponto que eu tava ficando tão estressada que eu não tava nem aguentando mais. Eu tava fazendo a tarefa, escrevendo, e eu não tava mais querendo, entendeu? E aí começou uma situação meio briguenta, que o pessoal começou a brigar muito, começou a dar uma de briga. Você sabe, a diferença não é briga, discussão é argumentar, se defender com palavras e verbos. Agora, briga é diferente. Você se defende e argumenta fisicamente, entre socos e golpes de defensiva e golpes de explosivos, ok? Continuando. E assim começou, né? Começou uma briga dentro de sala. Os meninos estavam dando um mata-leão, não sei como eles aprenderam isso. Eles começaram a dar uma mata, eu comecei a me estressar tanto. Eu não sei nem se eu fazia a tarefa, eu ia lá e pá, batia neles. Só em ponto. Começou uma briga violenta e eu tava fazendo a tarefa, quietinha. Eu tava quieta por fora, mas por dentro tava assim, vou quebrar a cara desses meninos no meio. Tava desse jeito. Meus amigos perceberam que eu tava estressada, eles falaram assim, Julie, se acalma. Mas eu falei assim, vocês vão ver a calma quando foi bater nesse menino. Eu falei desse jeito. Eu já não estava muito mais calma não, gente. Aí os meninos, vendo que eu tava quietinha, eu tava quietinha no meu canto, me controlando pra não ir lá e acabar dando um sermão neles. Mas os queridos, mas as queridas criaturinhas de Deus foram na minha cadeira e falaram, por que você está tão quieta, Julie? Aí naquele momento eu pensei assim, tem duas opções, ou me defendo ou eu me defendo. No
caso não tem opções. Então eu fui lá, olhei na cara desses, como podemos chamar, barraqueiros que brigam com qualquer um, e falei assim: bom, pelo menos eu estou fazendo a tarefa e não estou brigando dentro de sala de aula. E eu falei, eu ainda acrescentei: inclusive, isso é idiota da sua parte. Aí o menino falou: idiota é você. Ele me chamou de feia e textuda. Eu posso admitir isso, tá? Até que ele falou uma coisa verdade, né? Mas ninguém me chama de textuda a não ser a minha família e meus amigos de intimidade. Ok? Então eu me defendi. Eu falei assim: pode até ser verdade, mas pelo menos eu sou mais comportada, tirando nota boa, do que um aluno horrível como você. Inclusive, você é muito mal educado da sua parte. Vim aqui na minha cadeira involuntariamente brigar com uma aluna melhor do que você e ainda argumentar, sendo que eu não fiz nada. O menino ficou por alguns minutos calado. Não sei se eu humilhei o menino ou se o menino ficou sem argumento ou reação. Aí o menino, ele ficou um minuto parado, olhando pra cara dele e olhando pra minha cara. Aí eu falei assim: ficou sem argumento? Aí o menino falou: você deveria estar lavando louça. Não, naquele momento tava me mordendo assim. Eu tava me mordendo pra não morder ele. Eu tava me mordendo pra não morder ele. Gente, começou. Eu tava perdendo muito a minha paciência, sério. Eu não tava mais aguentando. Aí pronto. Aí o menino começou a falar assim: você deveria estar lavando louça, ajudando sua mãe. Aí ele me xingou de rapariga. Não, naquele momento eu me levantei da minha cadeira, respirei, olhei pra cara dele e eu falei: e você deveria estar construindo casa, pedreiro de merda. Eu falei desse jeito. Se ele for machista comigo, eu vou ser feminista com ele. E é assim que funciona. Igual diz na Bíblia: se a pessoa te bate, ela está pedindo para você dar uma bicuda nela. E é assim que eu vou fazer. Mandamentos de Deus. Poxa, eu tô delirando. Aí o menino, ele começou a me xingar, começou a me insultar. E eu, dando o troco da minha moeda, comecei a xingar, me insultar também. Mas ele tava falando em tom muito alto, eu tava falando baixinho assim. Tipo assim: não, mano, para, eu tava falando desse jeito. Agora ele está falando assim: sei lá como é que o cara tá falando. Ele tá falando igual um megafone. Aí a gente começou uma briga. O menino, ele deu um tapa na minha cara. Ele foi tentar me dar um tapa, mas ele foi tentar me dar um tapa. Eu segurei a mão dele. Quando eu segurei a mão dele, eu desviei do tapa. Não, deixa ele estar bem aqui, ó. Ele foi tentar me dar o tapa. Eu segurei a mão dele. Aí eu abaixei minha cabeça, fechei minha mão em um punho e dei um soco no estômago dele. Foi desse jeito que aconteceu. Deu um soco no estômago dele. O menino, ele se corroendo de dor. Que eu usei muita força. O menino, ele começou a cuspir, não sei, acho que ele cuspiu sangue, velho. Fiquei com nojo. Aí eu comecei a pedir desculpa. Eu falei assim: não, desculpa, eu realmente não quis fazer isso. Aí o menino foi lá e me deu um tapa. Eu tentei ficar calma, mas eu não consegui. Aí eu peguei o cabelo dele, puxei assim pra cima e dei um soco assim. Eu soquei 2 vezes a cara dele. Véi, saiu a cara que ficou vermelha, acho que ficou um hematoma. Porque no outro dia de aula, eu vi um hematoma no rosto dele, acho que foi o meu soco. Aí, né, antes desse acontecimento, né, quando eu tinha dado 2 socos na cara dele, a professora, ela tinha chegado e ela me viu puxando o cabelo dele e apontando a mão. Ela viu esse hematoma na cara dele e não tinha nenhum hematoma na minha cara, porque eu desviei de todos os ataques dele. Aí a professora falou: o que está acontecendo aqui? Eu virei minha querida cara, olhei para a professora e falei sinceramente: professora,
Carla, é outra Carla, a professora Carla. Se você tá vendo esse vídeo, por favor, não é você. Professora Carla, esse menino, criaturinha de Deus, estava brigando dentro de sala de aula. Eu estava quietinha, ele veio na minha mesa providenciar e argumentar o porquê eu estava quieta. E eu, humilde, comecei a tentar me defender. O menino veio me batendo primeiro e eu me defendi. Aí a professora fala, então por que você não tá com hematoma na cara, já que o menino que te bateu primeiro? Eu falei, querida professora, eu só desviei dos ataques dele e dei o troco nele. Aí a professora falou, não, mas se ele bateu em você, você também tá errada, porque você também bateu, você deveria ter chamado o diretor ou eu. Aí eu falei, dane-se. E daí, aí a professora ela chamou a diretora. A diretora falou assim, eu não vou contar com o seu pai hoje, com os seus pais hoje. Mas se esse acontecimento acontecer de novo, eu vou chamar seus pais. Gente, eu não tava nem ligando se a professora ia chamar, se a diretora ia chamar meus pais ou não. Porque meus pais, eles me ensinaram assim, se a pessoa me bater ou me xingar, eu me defendo. E é assim. Eu não posso bater na pessoa. Mas se a pessoa vem me bater primeiro, eu posso me defender. Eu tenho o direito de me defender. E é assim que funciona. Gente, esse foi o vídeo, um acontecimento na minha escola que aconteceu. Muito obrigada por terem participado. Tchau, gatitos e gatitas.